Bem, há uma coisa importante que faz parte dessa, digamos assim, da pressão, não é? Que significa ser um pregador do evangelho, um pastor, um ministro da palavra. Que é a questão do sucesso ministerial. Nós sabemos, irmãos, que no mundo que vivemos, mesmo no meio da cristandade, existe um pensamento de que um pastor fiel, não é? Ou uma igreja fiel, necessariamente é uma comunidade, uma igreja que ela é grande em termos de quantidade de membros. É repleta de membros. E isso vem porque existem vários métodos, não é? Várias metodologias de crescimento de igreja. Porque no mundo evangélico, principalmente, você tem essa ênfase na quantidade de pessoas, não é? Por conversões forçadas aí, por teatros que acontecem, né? A verdade é essa. E às vezes, então, diante dessa situação, pessoas que fazem parte de comunidades assim, ou que têm esse tipo de pensamento, julgam que basicamente toda comunidade cristã que é abarrotada de membros, que é grande e muito influente, é assim porque é uma comunidade fiel, é uma comunidade de Deus, porque os pastores são fiéis, são homens de Deus, Deus opera por meio deles, enquanto que pastores que são pastores de comunidades pequenas, que nunca têm um crescimento expressivo numérico, são necessariamente pastores infiéis que não foram chamados por Deus para isso. E eu sei que nessa situação todinha, pastores que têm procurado fazer um trabalho fiel para a glória de Cristo sofrem também, porque por mais que discordemos disso e saibamos que isso é um tipo de argumento tolo e até diabólico, posso dizer isso aí mesmo, porque não tem nada a ver com o evangelho, ainda assim não significa dizer que às vezes o coração não possa pesar, não é? Eu digo, minhas experiências aqui, eu já ouvi críticas assim, né? Eu sou pastor, esse ano vai fazer 11 anos, né? Então, um pouco mais de 10 anos. E o que acontece? Eu já ouvi críticas, não é? Dessa natureza. Do tipo, a sua comunidade não cresce porque você não é um pastor de verdade. Eu já ouvi isso, não foi uma vez só não. E membros da comunidade também ouviram as mesmas coisas. Olha, a comunidade de vocês não cresce por causa disso. Você não vê que isso que vocês estão fazendo não é uma coisa de Deus? Você não vê que se fosse um trabalho de Deus de verdade, a igreja cresceria, não é? Mais pessoas estariam chegando, mas a prova de que vocês são infiéis, de que esse pastor é um herege, é um infiel, é a comunidade de vocês não crescer, não é? Não é que a comunidade não cresça, cresce. Membros, pessoas novas chegam, não é? Só que o crescimento, obviamente, ele é lento, né? Há toda uma razão para isso, né? De princípios. E talvez em momentos especiais da vida, nesses momentos de crise, digamos assim, esse tipo de situação também vem à tona. Veio comigo também, tá? Ouvir esse tipo de coisa direto, repetidas vezes, na crise, por exemplo, às vezes pesa o coração, e pesou no meu coração também. Só que aí nós temos que lembrar uma coisa, que nós fomos chamados para sermos fiéis a Jesus Cristo. Fiéis. Fazer o nosso trabalho de maneira fiel. Não para ter sucesso baseado nos padrões do mundo. Sucesso nos padrões do mundo é o sucesso de mercado. Entendeu? Quanto mais gente, não é, melhor. Então nós temos uma prova cabal pelo sucesso de lógica de mercado, não é? Que aquele trabalho realmente é algo frutífero, que é algo bom. É um tipo de, digamos assim, demanda que está sendo atendida, ou produto que as pessoas realmente querem, estão atendendo uma demanda. E quando se olha para comunidades pequenas, necessariamente se vê como comunidades que são infrutíferas e são infiéis. Essa é uma maneira muito errada de julgar. Repito, nós fomos chamados para sermos fiéis ao Evangelho. Eu sei que fidelidade não é estéril. Por isso que eu digo, igrejas fiéis também crescem, certo? Mas isso tem muito a ver com o contexto, não é? Da onde Cristo plantou aquela igreja por sua graça, por meio dos oficiais, é claro, né? Os missionários. Qual é o propósito de Cristo para aquela comunidade?
Às vezes, o nosso propósito como pastores é sermos pastores de comunidades pequenas a vida inteira, não importa. Essa não é a questão. Nós não podemos medir o sucesso do nosso trabalho pastoral pelos óculos do mundo, porque isso é fazer dessa forma, é medir o sucesso pelos óculos do mundo. E nem pensar também que eu devo ter sucesso, não é? nessa ótica mundana. Não. Não é? O único sucesso verdadeiro para um cristão é a fidelidade a Cristo. Só. Entende? Então, sendo membro de igreja ou sendo um pastor, não é? Sendo um ministro da palavra, um presbítero, um diácono, não importa. Sendo membro do corpo de Cristo, eu preciso procurar ser fiel a Cristo. Para isso eu fui chamado por Ele. E não para, não aparecer no mundo e ser visado como sendo um grande pastor. Não é? Eu às vezes fico preocupado quando eu vejo pastores tão visados na internet. Pessoas que têm os seus nomes repetidos o tempo todo. É claro que certos trabalhos que pessoas assim realizam, obviamente, não é, dão um certo status, né? Um certo conhecimento nas redes sociais. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas eu me preocupo com as pessoas que às vezes olham para irmãos, não é, que estão dedicando sua vida a pregar o evangelho e realmente colocam atenção neles, tá? Eu não vou citar o evento e nem o pastor, mas eu vou citar uma situação que eu vivenciei quando eu fui para um grande evento cristão aqui no Brasil, e um pastor estrangeiro foi pregar nesse evento. Um pastor que tem muita visualização na internet, que muitas pessoas usam erroneamente como pastor reformado, porque ele não é reformado, mas é um homem que prega com fidelidade e tudo, né? Então tem uma pregação bem contundente. E quando esse homem subiu, né, na plataforma lá do local do evento para pregar, um monte de evangélicos ali, porque tinha muita gente, mas era muita gente mesmo, né, começaram a ficar falando coisas como "Oh, glória!", né? Glorificando a Deus, querendo aplaudir. Esse mesmo pregador, quando pegou o microfone, repreendeu essas pessoas, dizendo que a glória pertencia somente a Deus. Foi uma atitude nobre dele. De fato, nós temos que reconhecer que a glória é de Cristo, é de Deus, não é nossa. Então, né? Infelizmente as pessoas têm esse problema com idolatria. Nós temos um problema com idolatria, muito sério. E temos que lutar contra isso, certo? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que às vezes, por esse tipo de visão de muitos cristãos, pastores que estão dedicando suas vidas, não é, a realmente pastorear o rebanho de Cristo e pregar com fidelidade, fazendo um trabalho árduo, são vistos como sendo pastores infiéis. Por quê? Porque o trabalho deles na comunidade não parece, a partir dos padrões mundanos, algo frutífero e próspero. Não é? Então se olha para uma comunidade que está abarrotada de membros, com um salão gigantesco, e vê-se como e se julga como sendo uma comunidade próspera, fiel, onde Deus opera, e olha para uma comunidade pequena e julga-se já de cara, não é, que aquela é uma comunidade infiel, que aquele trabalho não é um trabalho de Deus, que o pastor não é um pastor de verdade, não é? Quem dirá isso no final de tudo é o Senhor da igreja, tá? É o Senhor da igreja. Independente se o trabalho é um trabalho que cresce rápido ou não, a nossa função, nossa missão é sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. É simplesmente isso. É o entendimento de João Batista. Olha, importa que eu diminua e que ele cresça. Tá? Então, o destaque não pode ser para nós, pastores, ou para as comunidades que nós pastoreamos, mas é o trabalho de pregação fiel do Evangelho, de pastoreio do rebanho de Cristo. Temos que ser fiéis, certo? Temos que ser fiéis. Então, só pense sobre isso. Quem é o maior no reino de Deus, né? Então, queria que você pudesse refletir sobre isso, tá certo? Valeu, pessoal.